E na mesma condenação toda espécie de médiuns. Com um médium verdadeiro acontece que os primeiros fenômenos que se observam parecem geralmente provenientes de ligeiros movimentos da mesa e de fracas pancadas sob os pés ou as mãos do médium. Esses efeitos, concordo, são muito fáceis de imitar pelo médium ou por qualquer outra pessoa sentada à mesa. Se, como acontece algumas vezes, não se produz nada, o observador céptico retira-se firmemente convencido de que, já tendo com a sua penetração sem igual descoberto que o médium enganava, este tem receio de praticar outras fraudes em sua presença. Escreverá, pois, aos jornais, explicará a fraude e, provavelmente, expandir-se-á em sentimentos de comiseração à vista do triste espetáculo de pessoas que, inteligentes em aparência, se deixam levar pelo erro que ele descobriu ao primeiro golpe de vista. A enorme diferença entre as sortes de um escamoteador de profissão que, cercado de aparelhos, auxiliado por certo número de pessoas ocultas e de comparsas, iludem pela destreza e ligeireza de mãos, em seu próprio teatro, e os fenômenos que se produzem em presença do Sr. Home, em plena luz, num aposento particular que, até o começo da sessão, foi ocupado sem interrupção por mim e por meus amigos, que não somente não teriam favorecido a menor fraude, mas ainda observavam à distância tudo o que se passava. Ainda mais, o Sr. Home foi muitas vezes examinado antes e depois das sessões, a seu próprio pedido. Durante as manifestações mais notáveis eu lhe segurava por vezes as mãos e colocava os meus pés sobre os seus. Não propus uma só vez modificar as disposições para tornar a fraude menos possível, sem que ele não consentisse imediatamente e, muitas vezes mesmo, chamou a atenção para os meios de controle que se podiam empregar. Falo sobretudo do Sr. Home, porque tem muito mais força que os outros médiuns com os quais fiz experiências, mas com todos tomei precauções suficientes para que a fraude fosse riscada da lista das explicações possíveis. Que se não esqueça que uma explicação, para ser admissível, deve satisfazer a todas as condições do problema. Não é lógico, pois, que uma pessoa, que talvez só tenha visto alguns fenômenos inferiores, diga, suponho que tudo isso é burla, ou mais, tenho visto como essas pelóticas podem ser executadas. Segunda teoria, as pessoas que assistem a uma sessão são vítimas de uma espécie de loucura ou de ilusão e se persuadem de que se produzem fenômenos que não existem realmente. Terceira teoria, tudo isso é o resultado da ação consciente e inconsciente do cérebro. Estas duas teorias só podem evidentemente abraçar uma muito pequena parte dos fenômenos e elas mesmas não os explicam senão de maneira improvável. Elas podem ser refutadas em poucas palavras. Chego agora às teorias espirituais. É preciso lembrar que a palavra espírito é empregada em um sentido muito vago pelo maior número de pessoas. Quarta teoria, os fenômenos produzidos são resultantes do espírito do médium, que se associa talvez ao espírito de todas as pessoas presentes ou de algumas somente. Quinta teoria, são devidos à ação dos maus espíritos, ou demônios, que se manifestam como querem e da maneira como lhes apraz, a fim de destruírem o cristianismo e de perderem as almas dos homens. Sexta teoria, são produzidos por certa classe de seres que vivem na Terra, mas imateriais, invisíveis aos nossos olhos, e todavia capazes, em certos casos, de manifestarem a sua presença. Em todos os países e em todas as épocas, têm sido conhecidos sob o nome de gênios, o que não quer dizer que sejam necessariamente maus, gnomos, fadas, duendes, diabretes, anões, etc. Sétima teoria, as manifestações são devidas à intervenção dos mortos, e a teoria espiritual por excelência. Oitava teoria, a da força psíquica que é antes um complemento das teorias 4, 5, 6 e 7 do que uma teoria por si mesma. Segundo ela, supõe-se que o médium ou o círculo das pessoas reunidas para formar um todo, possui uma força, um poder, uma influência, uma virtude ou um dom, por meio dos quais seres inteligentes podem produzir os fenômenos observados. Quanto ao que podem ser esses seres inteligentes, em matéria para outras teorias. O que há de certo é que um médium possui uma qualquer coisa que um ser comum não possui. Dá um nome a essa qualquer coisa, chamai-lhe X, se quiserdes, embora o Sr. Sergiante Coquis a denomine força psíquica.
Esses assuntos têm sido tão mal compreendidos que julgo acertado dar a explicação seguinte, servindo-me das próprias palavras do Sr. Sergeant Cox. A teoria da força psíquica nada mais é do que a simples verificação do fato quase indiscutível atualmente, o de que, em certas condições, ainda imperfeitamente fixadas e a certa distância ainda indeterminada, promana do corpo de certas pessoas, dotadas de uma organização nervosa especial, uma força que, sem o contato dos músculos ou do que a eles se ligue, exerce uma ação à distância, produz visivelmente o movimento de corpos sólidos e neles faz vibrações. Como a presença de uma tal organização é necessária à produção dos fenômenos, é razoável concluir que essa força procede desta organização por um meio ainda desconhecido. Assim como o próprio organismo é movido e dirigido interiormente por uma força que é a alma, ou é governado pela alma, espírito ou inteligência, dá-lhe o nome que quiserdes, que constitui o ser individual a que chamamos homem. Também é razoável concluir que a força que produz o movimento, além dos limites do corpo, é a mesma que o executa dentro dos seus limites. E, assim como se vê em muitas vezes a força exterior dirigida por uma inteligência, também é razoável concluir que a inteligência que dirige a força exterior é a mesma que a governa interiormente. É a essa força que dei o nome de força psíquica, porque esse nome define bem a energia que, em minha opinião, tem sua fonte na alma ou inteligência do homem. Quase inteiramente de acordo com aqueles que adotam esta teoria da força psíquica, como sendo o agente pelo qual os fenômenos se produzem, eu não pretendo afirmar que tal força não possa ser algumas vezes captada e dirigida por alguma outra inteligência que não seja a da força psíquica. Os mais fervorosos espiritualistas admitem em realidade a existência da força psíquica sob o nome de todo impróprio de magnetismo, com o qual ela não tem a menor relação, pois eles afirmam que os espíritos dos mortos não podem executar os atos do que se lhes atribui senão por meio da força magnética do médium, isto é, dessa força psíquica. A diferença entre os partidários da força psíquica e a do espiritualismo consiste nisso, que sustentam aqueles não se ter ainda provado senão de maneira insuficiente que existe um outro agente de direção que não a inteligência do médium e que se trata dos espíritos dos mortos. Ao passo que os espiritualistas aceitam como artigo de fé, sem pedir mais provas, que são os espíritos dos mortos os únicos agentes da produção de todos os fenômenos. Assim, a controvérsia se reduz a uma pura questão de fato, que não se poderá resolver senão por laboriosa série de experiências e pela reunião de grande número de fatos psicológicos. Será esse o primeiro dever que terá cumprir a Sociedade de Psicologia atualmente em organização. Mediunidade da senhorita Florence Cook. As cartas seguintes apareceram nos jornais espiritualistas, nas datas que trazem, e formam a conclusão natural desta série de memórias. Senhor, esforcei-me o mais que pude para evitar toda controvérsia, escrevendo ou falando sobre assunto tão apaixonável quanto os fenômenos chamados espíritas. A não ser em muito pequeno número de casos, onde a eminente posição dos meus adversários poderia emprestar ao meu silêncio outros motivos que não os verdadeiros, não repliquei jamais os ataques e as falsas interpretações que a minha ligação a essa causa ocasionou contra mim. O caso é outro, entretanto, quando algumas linhas de minha parte puderem, talvez, afastar uma injusta suspeita atirada sobre alguém, e quando esse alguém é uma mulher, moça sensível e inocente, cumpre-me o dever especial de empregar a autoridade do meu testemunho em favor dela, que creio injustamente acusada. Entre todos os argumentos apresentados de um e outro lado, relativamente aos fenômenos obtidos pela mediunidade da senhorita Cook, vejo poucos fatos estabelecidos de maneira a conduzir o leitor desprevenido a dizer, no caso, que possa ter confiança no critério e na veracidade do narrador. Enfim, eis uma prova absoluta. Vejo muito fortes asserções, muita exageração não intencional, conjecturas e suposições sem fim, não poucas insinuações de fraude, um pouco de gracejo vulgar, mas não vejo ninguém apresentar-se com as afirmações positivas, baseadas na evidência dos seus próprios sentidos, de que, quando a forma que se denomina Katia está na sala, o corpo da senhorita Cook está nesse momento no gabinete, ou por outra, não está. Assim, parece-me que toda a questão está estritamente limitada.
que se prove como fato uma ou outra das alternativas precedentes, e todas as outras questões subsidiárias serão afastadas. Mas a prova deve ser absoluta, não deve ser baseada num raciocínio por indução ou aceita à vista da integridade suposta dos selos, dos nós ou das costuras, pois tenho razão para estar certo de que o poder em atividade nesses fenômenos é como o amor, que zomba das fechaduras. Eu tinha a esperança de que alguns dos amigos da senhorita Cook, que acompanharam as suas sessões quase desde o começo, e que parecem ter sido altamente favorecidos nas provas que receberam, tivessem dado, antes de mim, testemunhos em seu favor. Mas, na falta das testemunhas que seguiram esses fenômenos desde o seu começo, há cerca de 3 anos, seja-me permitido, a mim que não fui admitido senão muito tarde, expor um fato verificado em uma sessão para que eu fora convidado, a pedido da senhorita Cook, e que se realizou alguns dias depois do desagradável acontecimento que deu origem a essa controvérsia. A sessão realizava-se na casa do Sr. Luxmore e o gabinete era uma sala afastada, separada por uma cortina da sala da frente onde se achavam os assistentes. Tendo sido preenchida a formalidade ordinária de examinar a sala e as fechaduras, a senhorita Cook penetrou o gabinete. Pouco tempo depois, a forma de Katia apareceu ao lado da cortina, mas retirou-se logo, dizendo que o fazia porque haveria perigo em se afastar do seu médium visto que este não se achava bem e não poderia ser lançado em sono suficientemente profundo. Eu estava colocado a alguns pés da cortina, atrás da qual a senhorita Cook se achava sentada, tocando-a quase, e podia frequentemente ouvir os seus gemidos e suspiros, como se ela sofresse. Esse mal-estar continuou por intervalos, durante quase toda a sessão, e uma vez, quando a forma de Katia estava diante de mim, na sala, ouvi distintamente o som de um suspiro doloroso, idêntico aos que a senhorita Cook tinha feito ouvir, por intervalos, durante todo o tempo da sessão e que vinha de trás da cortina onde ela devia estar sentada. Confesso que a figura era surpreendente na sua aparência de vida e de realidade, e tanto quanto eu podia ver, a luz um pouco fraca, os seus traços assemelhavam-se aos da senhorita Cook, mas, entretanto, a prova positiva, dada por um dos meus sentidos, pois que o suspiro vinha da senhorita Cook, no gabinete, enquanto a figura estava fora dele, esta prova é muito forte para ser destruída por simples suposição do contrário, mesmo bem sustentada. Os leitores conhecem-me, e naturalmente crerão, espero, que não adotarei precipitadamente uma opinião, nem que lhes pedirei para estarem de acordo comigo, apresentando uma prova insuficiente. É talvez muita ousadia pensar que o pequeno incidente que mencionei tenha para eles o mesmo valor que teve para mim. Entretanto, pedirei isto, que aqueles que se inclinam a julgar severamente a senhorita Cook suspendam o seu juízo até que eu apresente uma prova cabal que, acredito, será suficiente para resolver a questão. Presentemente, a senhorita Cook consagra-se exclusivamente a uma série de sessões particulares, às quais não assistem senão 1 ou 2 dos meus amigos e eu. Essas sessões se prolongarão provavelmente durante alguns meses e tenho a promessa de que toda prova, que eu desejar, me será dada. Essas sessões não se vêm realizando senão há algumas semanas, mas já as houve suficientes para me convencerem plenamente da sinceridade e da honestidade perfeita da senhorita Cook, e para me darem todo o fundamento de acreditar que as promessas que Katia tem feito, tão livremente, serão cumpridas. Agora, o que peço é que os leitores não presumam precipitadamente que tudo que à primeira vista parece duvidoso importe necessariamente numa decepção e que suspendam o seu juízo até que eu lhes fale de novo a respeito desses fenômenos. Sou, etc. William Crookes, Mornington Road, London, 3 de fevereiro de 1874. Formas de espíritos. Em carta que escrevi a esses jornais no começo de fevereiro último, falei dos fenômenos de formas de espíritos que se tinham manifestado pela mediunidade da senhorita Cook e dizia que aqueles que se inclinassem a julgar severamente a senhorita Cook suspendessem o seu juízo até que eu apresentasse uma prova cabal, que acreditava suficiente para resolver a questão. Neste momento a senhorita Cook consagra-se exclusivamente a uma série de sessões particulares, às quais não assistem senão 1 ou 2 dos meus amigos e eu.
Viu bastante para me convencer plenamente da sinceridade e da honestidade perfeitas da senhorita Cooke para crer, com todo o fundamento, que as promessas que Katia me fez, tão livremente, serão cumpridas. Nessa carta descrevi um incidente que, em minha opinião, era muito próprio para me convencer de que Katia e a senhorita Cooke eram dois seres materiais distintos. Quando Katia estava fora do gabinete, em pé, diante de mim, ouvi um gemido vindo da senhorita Cooke, que se achava no gabinete. Considero-me feliz por dizer que obtive, enfim, a prova cabal de que falava na carta supramencionada. Por enquanto não me referirei à maior parte das provas que Katia me forneceu nas inúmeras ocasiões em que a senhorita Cooke me favoreceu com as suas sessões em minha casa e só descreverei uma ou duas das que se realizaram recentemente. Desde algum tempo fazia eu experiências com uma lâmpada fosforescente, que consistia em uma garrafa de 6 ou 8 onças que continha um pouco de óleo fosforado e estava solidamente arrolhada. Eu tinha razões para esperar que, à luz dessa lâmpada, alguns dos misteriosos fenômenos do gabinete pudessem tornar-se visíveis e Katia também esperava obter o mesmo resultado. A 12 de março, durante uma sessão em minha casa e depois de Katia ter andado entre nós e ter falado durante algum tempo, esta retirou-se para trás da cortina em que separava o meu laboratório, onde os assistentes estavam sentados, da minha biblioteca, que temporariamente serviu de gabinete. Um momento depois ela reapareceu à cortina e chamou-me, dizendo, entre no aposento e levante a cabeça da médium. Ela escorregou para o chão. Katia estava então em pé, diante de mim, trajada com seu vestido branco habitual e trazia um turbante. Imediatamente dirigi-me à biblioteca para levantar a senhorita Cooke, e Katia deu alguns passos de lado para me deixar passar. Com efeito, a senhorita Cooke tinha escorregado um pouco de cima do canapé e sua cabeça pendia em posição muito penosa. Tornei a pô-la no canapé e fazendo isso tive, apesar da escuridão, a viva satisfação de verificar que a senhorita Cooke não estava trajada com o vestuário de Katia, mas que trazia sua vestimenta ordinária de veludo preto e se achava em profunda letargia. Não decorreu mais que 3 segundos entre o momento em que vi Katia de vestido branco diante de mim e o em que coloquei a senhorita Cooke no canapé, tirando-a da posição em que se achava. Voltando ao meu posto de observação, Katia apareceu de novo e disse que pensava poder mostrar-se a mim ao mesmo tempo em que a sua médium. Abaixou-se o gás e ela me pediu a lâmpada fosforescente. Depois de ter se mostrado a claridade durante alguns segundos, me restituiu, dizendo, agora, entre e venha ver a minha médium. Acompanhei-a de perto à minha biblioteca e, à claridade da lâmpada, vi a senhorita Cooke estendida no canapé, exatamente como eu a tinha deixado. Olhei em torno de mim para ver Katia, porém ela tinha desaparecido. Chamei-a, mas não recebi resposta. Voltei ao meu lugar. Katia tornou a aparecer logo e me disse que durante todo o tempo tinha estado em pé, perto da senhorita Cooke. Perguntou, então, se ela própria não poderia tentar uma experiência e, tomando das minhas mãos a lâmpada fosforescente, passou para trás da cortina, pedindo não olhasse para o gabinete. No fim de alguns minutos, restituiu-me a lâmpada, dizendo que não tinha podido sair-se bem, que havia esgotado todo o fluido da médium, mas que tornaria a experimentar em outra ocasião. Meu filho mais velho, o rapaz de 14 anos, que estava sentado à minha frente, em posição que podia ver o que se passava por trás da cortina, disse-me que tinha visto distintamente a lâmpada fosforescente, que parecia planar no espaço acima da senhorita Cooke, iluminando-a durante o tempo em que ela estivera estendida imóvel no canapé, mas que não tinha podido ver ninguém segurar a lâmpada. Passo agora à sessão que se realizou ontem, à noite, em Hackney. Katia nunca apareceu com tão grande perfeição. Durante perto de 2 horas passeou na sala, conversando familiarmente com os que estavam presentes. Várias vezes tomou-me o braço, andando, e a impressão sentida por mim era de uma mulher viva que se achava a meu lado, e não de um visitante do outro mundo. Essa impressão foi tão forte, que a tentação de repetir uma nova e curiosa experiência tornou-se-me quase irresistível. Pensando, pois, que eu não tinha um espírito perto de mim, mas sim uma senhora, pedi-lhe permissão de tomá-la nos meus braços, a fim de poder verificar as interessantes observações que um experimentador ousado fizera recentemente, de maneira tão sumária.
Essa permissão foi-me graciosamente dada e, por consequência, utilizei-me dela, convenientemente, como qualquer homem bem educado teria feito nessas circunstâncias. O Sr. Volkmann ficará satisfeito ao saber que posso corroborar a sua asserção, de que o fantasma aqui, afinal, não fez nenhuma resistência, era um ser tão material quanto a própria senhorita Cook. Mas o que vai seguir mostrará quão pouco fundamento tem um experimentador, por maior cuidado que tenha nas suas observações, em aventurar-se a formular uma importante conclusão quando as provas não existem em quantidade suficiente. Katia disse então que dessa vez se julgava capaz de mostrar-se ao mesmo tempo em que a senhorita Cook. Abaixei o gás e, em seguida, com a minha lâmpada fosforescente penetrei o aposento que servia de gabinete. Mas eu tinha pedido previamente a um dos meus amigos, que é hábil estenógrafo, para anotar toda observação que eu fizesse, enquanto estivesse no gabinete, porque bem conhecia a importância que se liga às primeiras impressões e não queria confiar à minha memória mais do que fosse necessário. As suas notas acham-se neste momento diante de mim. Entrei no aposento com precaução. Estava escuro e foi pelo tato que procurei a senhorita Cook. Encontrei-a de cócoras, no soalho. Ajoelhando-me, deixei o ar entrar na lâmpada e, à sua claridade, vi essa moça vestida de veludo preto, como se achava no começo da sessão, e com toda a aparência de estar completamente insensível. Não se moveu quando lhe tomei a mão, conservei a lâmpada muito perto do seu rosto, mas continuou a respirar tranquilamente. Elevando a lâmpada, olhei em torno de mim e vi Katy, que se achava em pé, muito perto da senhorita Cook e por trás dela. Katy estava vestida com uma roupa branca, flutuante, como já tínhamos visto durante a sessão. Segurando uma das mãos da senhorita Cook na minha e ajoelhando-me ainda, elevei e abaixei a lâmpada, tanto para iluminar a figura inteira de Katy, como para plenamente convencer-me de que eu via, sem a menor dúvida, a verdadeira Katy, que tinha apertado nos meus braços alguns minutos antes, e não o fantasma de um cérebro doente. Ela não falou, mas moveu a cabeça, em sinal de reconhecimento. 3 vezes examinei cuidadosamente a senhorita Cook, de cócoras, diante de mim, para ter a certeza de que a mão que eu segurava era de fato a de uma mulher viva, e 3 vezes voltei a lâmpada para Katy, a fim de a examinar com segurança e atenção, até não ter a menor dúvida de que ela estava diante de mim. Por fim, a senhorita Cook fez um ligeiro movimento e imediatamente Katy deu um sinal para que me fosse embora. Retirei-me para outra parte do gabinete e deixei então de ver Katy, mas só abandonei o aposento depois que a senhorita Cook acordou e que 2 dos assistentes entrassem com luz. Antes de terminar este artigo, desejo salientar algumas diferenças que observei entre a senhorita Cook e Katy. A estatura de Katy era variável. Em minha casa havia maior 6 polegadas do que a senhorita Cook. Ontem à noite, tendo os pés descalços e não se apoiando na ponta dos pés, ela era maior 4 polegadas e meia do que a senhorita Cook tinha o pescoço descoberto. A pele era perfeitamente macia ao tato e à vista, enquanto a senhorita Cook tem no pescoço uma cicatriz que, em circunstâncias semelhantes, se vê distintamente, sendo áspera ao tato. As orelhas de Katy não são furadas, enquanto as da senhorita Cook trazem ordinariamente brincos. A cor de Katy é muito branca, enquanto a da senhorita Cook é muito morena. Os dedos de Katy são muito mais longos que os da senhorita Cook e seu rosto é também maior. Nas formas e maneiras de se exprimir há também diferenças assinaladas. A saúde da senhorita Cook não é assaz boa para lhe permitir dar, antes de algumas semanas, outras sessões experimentais como essas, e em consequência disso insistimos fortemente para que ela tivesse um repouso completo antes de recomeçar a campanha de experiências de que dei uma exposição sumária e, em próximo tempo, espero poder fazer conhecer os resultados. Última aparição de Katia King, sua fotografia com auxílio da luz elétrica. Tendo eu tomado parte muito ativa nas últimas sessões da senhorita Cook e obtido muito bom êxito na produção de numerosas fotografias de Katia King, com auxílio da luz elétrica, julguei que a publicação de alguns detalhes seria interessante para os espiritualistas. Durante a semana que precedeu a partida de Katy, ela deu sessões em minha casa, quase todas as noites, a fim de me permitir fotografá-la à luz artificial. 5 aparelhos completos de fotografia foram, pois,
preparados para esses efeitos. Eles consistiam em 5 câmaras escuras, uma do tamanho de placa inteira, uma de meia placa, uma de quarta, e de 2 câmaras estereoscópicas binoculares, que deviam todas ser dirigidas sobre Katia ao mesmo tempo, cada vez que ela ficasse em posição de se lhe obter o retrato. 5 banhos sensibilizadores e fixadores foram empregados e grande número de placas foram preparadas previamente, prontas a servir, a fim de que não houvesse nem hesitação nem demora durante as operações fotográficas, que eu mesmo executei, assistida por um ajudante. A minha biblioteca serviu de câmara escura. Ela possuía uma porta de 2 batentes que se abria para o laboratório. Um desses batentes foi levantado dos seus gonzos e uma cortina colocada em seu lugar, para permitir a Katia entrar e sair facilmente. Os nossos amigos, que se achavam presentes, estavam sentados no laboratório, em frente à cortina, e as câmaras escuras ficaram colocadas um pouco atrás deles, prontas a fotografar Katia quando ela saísse, e a tomar igualmente o interior do gabinete todas as vezes que a cortina fosse levantada para esse fim. Cada noite, havia 3 ou 4 exposições de placas nas 5 câmaras escuras, o que dava pelo menos 15 provas por sessão. Algumas se estragaram no desenvolvimento, outras ao regular a luz. Apesar de tudo, tenho 44 negativos, uns medíocres, alguns nem bons nem maus e outros excelentes. Katia recomendou a todos os assistentes que ficassem sentados e observasse essa exigência. Somente eu não fui incluído na medida. Depois de algum tempo permitiu-me fazer o que eu desejasse, tocá-la, entrar no gabinete dele e sair, quase todas as vezes que eu quisesse. Acompanhei-a muitas vezes ao gabinete e algumas vezes vi Katia e a médium, ao mesmo tempo, geralmente, pois, eu só encontrava a médium em letargia deitada no soalho. Katia, com o seu vestuário branco, tinha instantaneamente desaparecido. Durante esses 6 últimos meses, a senhorita Cook fez-nos numerosas visitas e demorava-se algumas vezes uma semana em nossa casa. Só trazia consigo pequena mala de mão, que não fechava a chave. Durante o dia estava em companhia da senhora Crocas, na minha ou de algum outro membro da minha família. Não dormia só, não tinha ocasião de preparar algo, mesmo de caráter menos aperfeiçoado, que fosse apto para representar o papel de Katia King. Eu mesmo preparei e dispus a minha biblioteca, assim como a câmara escura, e, como de costume, depois que a senhorita Cook jantava e conversava conosco, ela se dirigia logo ao gabinete. A seu pedido eu fechava a chave a segunda porta, guardando a chave comigo durante toda a sessão. Então, abaixava-se o gás e deixava-se a senhorita Cook na escuridão. Entrando no gabinete, a senhorita Cook deitava-se no soalho, repousando a cabeça num travesseiro, e logo depois caía em letargia. Durante as sessões fotográficas, Katia envolvia a cabeça da médium com um chale, para impedir que a luz lhe caísse sobre o rosto. Várias vezes levantei um lado da cortina, quando Katia estava em pé, muito perto, e então não era raro que as 7 ou 8 pessoas que estavam no laboratório pudessem ver, ao mesmo tempo, a senhorita Cook e Katia, à plena claridade da luz elétrica. Não podíamos então perceber o rosto da médium, por causa do chalé, mas notávamos as suas mãos e pés, vimos-la mover-se, penosamente, sob a influência dessa luz intensa, e, por momentos, ouvíamos-lhe os gemidos. Tem uma prova de Katia e da médium fotografadas juntamente, mas Katia está colocada diante da cabeça da senhorita Cook. Enquanto eu tomava parte ativa nessas sessões, a confiança que em mim tinha Katia aumentava gradualmente, a ponto de ela não querer mais prestar-se à sessão, sem que eu me encarregasse das disposições a tomar, dizendo que queria sempre me ter perto dela e perto do gabinete. Desde que essa confiança ficou estabelecida, e quando ela teve a satisfação de estar certa de que eu cumpriria as promessas que lhe fazia, os fenômenos aumentaram muito em força e foram-me dadas provas que me seriam impossíveis obter se me tivesse aproximado da médium de maneira diferente. Katia me interrogava muitas vezes a respeito das pessoas presentes às sessões e sobre o modo de serem colocadas, pois nos últimos tempos se tinha tornado muito nervosa, em consequência de certas sugestões imprudentes, que aconselhavam empregar a força para tornar as pesquisas mais científicas. Uma das fotografias mais interessantes é aquela em que estou em pé, ao lado de Katia,
tendo ela o pé descalço sobre determinado ponto do soalho. Vestiu-se em seguida a senhorita Cook como Katy. Ela e eu nos colocamos exatamente na mesma posição, e fomos fotografados pelas mesmas objetivas colocadas perfeitamente como na outra experiência, e iluminados pela mesma luz. Quando os dois esboços foram postos um sobre o outro, as minhas duas fotografias coincidiram perfeitamente quanto ao porte, etc. Mas Katy é maior meia cabeça do que a senhorita Cook e perto dela parece uma mulher gorda. Em muitas provas, o tamanho do seu rosto e a estatura do seu corpo diferem essencialmente da médium e as fotografias fazem ver vários outros pontos de dessemelhança. Mas a fotografia é tão impotente para representar a beleza perfeita do rosto de Katy quanto as próprias palavras o são para descrever o encanto de suas maneiras. A fotografia pode, é verdade, dar um desenho do seu porte, mas como poderá ela reproduzir a pureza brilhante de sua tez ou a expressão sempre cambiante dos seus traços, tão móveis, ora velados pela tristeza, quando narra algum acontecimento doloroso da sua vida passada, ora sorridente, com toda a inocência de uma menina, quando reúne os meus filhos ao redor de si e os diverte contando-lhes episódios das suas aventuras na Índia. Vi tão bem Katy, recentemente, quando estava iluminada pela luz elétrica, que me é possível acrescentar alguns traços às diferenças que, em precedente artigo, estabeleci entre ela e a médium. Tenho a mais absoluta certeza de que a senhorita Cook e Katy são duas individualidades distintas, pelo menos no que diz respeito aos seus corpos. Vários pequenos sinais, que se acham no rosto da senhorita Cook, não existem no de Katy. A cabeleira da senhorita Cook é de um castanho tão forte que parece quase preto, um cacho da cabeleira de Katy, que tenho visto que ela me permitira cortar de suas tranças luxuriantes, depois de ter seguido com os meus próprios dedos até o alto da sua cabeça e de haver convencido de que ali nascera, é de um rico castanho dourado. Uma noite, contei as pulsações de Katy. O pulso batia regularmente 75, enquanto o da senhorita Cook, poucos instantes depois atingia 90, seu número habitual. Auscultando o peito de Katy, eu ouvi um coração bater no interior e as suas pulsações eram ainda mais regulares que as do coração da senhorita Cook, quando, depois da sessão, ela me permitia igual verificação. Examinados da mesma forma, os pulmões de Katy mostraram-se mais sãos que os da médium, pois, no momento em que fiz experiência, a senhorita Cook seguia tratamento médico por motivo de grave bronquite. Os leitores acharão, sem dúvida, interessante que as suas narrações e as do Sr. Rothschild, acerca da aparição de Katy, venham reunir-se às minhas, pelo menos as que posso publicar. Quando chegou o momento de Katy nos deixar, pedi-lhe o obséquio de ser o último a vê-la. Chamou ela-se cada pessoa da sociedade e lhes disse algumas palavras em particular, deu instruções gerais sobre nossa direção futura e sobre a proteção a dispensar à senhorita Cook. Dessas instruções, que foram estenografadas, cito o seguinte: o Sr. Crocker sempre agiu muito bem, e é com a maior confiança que deixo Florence em suas mãos, perfeitamente convicto de que não faltará confiança que tenho nele. Em todas as circunstâncias imprevistas, o Sr. Crookes poderá agir melhor do que eu mesma, porque tem mais força. Tendo terminado suas instruções, Katy convidou-me a entrar no gabinete consigo e permitiu-me ficar nele até o fim. Depois de fechada a cortina, conversou comigo durante algum tempo. Em seguida atravessou o quarto para ir até a senhorita Cook, que jazia inanimada no soalho, inclinando-se para ela. Katy tocou aí e disse-lhe: acorda, Florence, acorda. É preciso que eu te deixe agora. A senhorita Cook acordou e, em lágrimas, suplicou a Katy que ficasse algum tempo ainda. Minha cara, não posso, a minha missão está cumprida. Deus te abençoe, respondeu Katy, e continuou a falar à senhorita Cook. Durante alguns minutos conversaram juntas, até que enfim as lágrimas da senhorita Cook a impediram de falar. Seguindo as instruções de Katy, precipitei-me para suster Cook, que ia cair sobre o soalho e que soluçava convulsivamente. Olhei ao redor de mim, mas Katy, com o seu vestido branco, tinha desaparecido. Logo que a senhorita Cook ficou suficientemente calma, trouxeram luz e a eu conduzi para fora do gabinete. As sessões, quase diárias, com que a senhorita Cook me favoreceu ultimamente,
Muito esgotaram as suas forças e desejo patentear, o mais possível, os obséquios que lhe devo pelo seu empenho em me ajudar nas experiências. A qualquer prova que eu propusesse, concordava ela em submeter-se com a maior boa vontade. A sua palavra é franca e vive e vai diretamente ao assunto. Nunca vi a menor coisa que pudesse assemelhar-se à mais ligeira aparência do desejo de enganar. Na verdade, não creio que ela pudesse levar uma fraude a bom termo, porque, se o tentasse, seria prontamente descoberta, por ser completamente estranha à sua natureza a tal modo de proceder. E quanto a imaginar que uma inocente colegial de 15 anos tenha sido capaz de conceber e de pôr em prática durante 3 anos, com grande êxito, tão gigantesca impostura como esta, e que durante esse tempo se tenha submetido a todas as condições que dela se exigiram, que tenha suportado as pesquisas mais minuciosas, que tenha consentido em ser examinada a cada momento, fosse antes, fosse depois das sessões, que tenha obtido ainda mais êxito na minha própria casa do que na casa de seus pais, sabendo que ia para ali expressamente com o fim de se submeter a rigorosos ensaios científicos. Quanto a imaginar que a Katia King dos 3 últimos anos é o resultado de uma impostura, isso fez mais violência à razão e ao bom senso do que crer que Katia King é o que ela própria afirma ser. Não me seria conveniente concluir este artigo sem agradecer igualmente ao Sr. e à Sra. Cook as grandes facilidades que me proporcionaram para poder prosseguir nas minhas observações e experiências. Os meus agradecimentos e os de todos os espiritualistas são também devidos ao Sr. Charles Blackburn, pela sua generosidade que permitiu à Sra. Cook consagrar todo o seu tempo ao desenvolvimento dessas manifestações e, em último lugar, ao seu exame científico. Extrato do jornal O Espiritualista de 29 de maio de 1874. Desde o começo da mediunidade da Sra. Cook, o espírito Katia King Orne Morgan, que tinha produzido a maior parte das manifestações físicas, havia anunciado que não tinha possibilidade de ficar perto da sua médium senão durante 3 anos e que depois desse tempo despedir-se-ia para sempre. O fim desse período expirou quinta-feira última, mas antes de deixar a médium ela concedeu aos seus amigos ainda 3 sessões de despedida. A última realizou-se quinta-feira, 21 de maio de 1874. Katia expressamente fizera observar que não dava essa sessão senão aos poucos amigos convencidos, experimentados, que se achavam ainda presentes em Londres, os quais, durante muito tempo, pugnaram pela médium contra o público, e, apesar de numerosas e instantes solicitações, só fez uma exceção, convidando os senhores M. Florence, Marriott e Rochuche. Entre os espectadores estavam o Sr. William Crookes e a criada Maria. Às 7h23 da noite o Sr. Crookes conduziu a Sra. Cook à câmara escura, onde ela se estendeu no soalho, apoiando a cabeça num travesseiro. Às 7h28 Katia falou pela primeira vez e às 7h30 mostrou-se fora da cortina em toda a sua forma. Estava vestida de branco, com as mangas curtas, e decotada, tinha longos cabelos castanho claros, de cor dourada, caindo-lhe em cachos dos 2 lados da cabeça e ao longo das costas, até a cintura. Trazia um grande véu branco que não foi abaixado senão 1 ou 2 vezes sobre o seu rosto, durante a sessão. A médium tinha um vestido azul claro, de merinó. Durante quase toda a sessão Katia ficou em pé diante de nós. A cortina do gabinete estava afastada e todos podíamos ver distintamente a médium adormecida com o rosto coberto com um xale encarnado, para o resguardar da luz. Ela não deixara sua primitiva posição desde o começo da sessão, durante a qual se derramava viva claridade pelo aposento. Katia falou da sua próxima partida e aceitou um ramalhete que o Sr. Tapp trouxera, assim como alguns lírios oferecidos pelo Sr. Crookes. Convidou, em seguida, o Sr. Tapp a desamarrar o ramalhete e colocar as flores diante dela, sobre o soalho. Sentou-se, então, à maneira turca e pediu-nos para fazer a mesma coisa, ao seu derredor. Depois, dividiu as flores e deu a cada um de nós um pequeno ramo, que amarrou com uma fita azul. Escreveu também cartas de despedida a alguns dos seus amigos, assinando-se Annie e Morgan e dizendo que fora este o seu verdadeiro nome durante sua vida terrestre. Escreveu, igualmente, uma carta à médium e escolheu para ela um botão de rosa, como presente de despedida. Pediu, então, a tesoura,
cortou pedaços dos seus cabelos e deu a todos nós uma grande parte, e, tomando em seguida o braço do Sr. Crooks, fez uma volta pela sala e apertou a mão de cada um, sentou-se de novo, cortou vários pedaços do seu vestido e do véu e nos presenteou com eles. Vendo-se-lhe grande orifício no vestido, quando ela se achava sentada entre o Sr. Crooks e o Sr. Tapp, perguntaram-lhe se poderia restaurar o dano, assim como o tinha feito em outras ocasiões. Katia apresentou a parte cortada à claridade da luz, deu uma pancada em cima, e instantaneamente essa parte ficou tão completa e tão nítida como dantes. As pessoas que se lhe achavam perto lhe examinaram o pano, tocando com a sua permissão, e afirmaram que não existia nem orifício, nem costura, nem nenhum tecido sobreposto, onde instantes antes tinham visto buracos de várias polegadas de diâmetro. Katia deu em seguida as suas últimas instruções ao Sr. Crooks e aos outros amigos, sobre a conduta a manter relativamente às manifestações ulteriores, que havia prometido por intermédio da médium. Essas instruções foram anotadas com cuidado e entregues ao Sr. Crooks. Ela pareceu então fatigada e dizia tristemente que desejava ir-se embora, porque a sua força desaparecia. Reiterou a todos as suas despedidas da maneira mais afetuosa. Os assistentes agradeceram-lhe as manifestações maravilhosas que lhes tinha concedido. Finalmente, dirigiu aos seus amigos um último olhar grave e pensativo, deixou cair a cortina e tornou-se invisível. Ouviu-se que a médium acordava e lhe pedia, derramando lágrimas, que ficasse ainda um pouco mais, mas Katia lhe respondeu, minha cara, não posso, a minha missão está cumprida, Deus te abençoe. E ouvimos o som de um beijo de despedida. A médium apresentou-se, então, entre nós, inteiramente desfalecida e profundamente consternada. Katia dizia que não podia, para o futuro, falar nem se tornar visível, que, executando durante 3 anos essas manifestações físicas, tinha passado uma vida bem penosa, para expiar as suas faltas, que estava resolvida a elevar-se a um grau superior da vida espiritual, que só a longos intervalos poderia corresponder-se, por escrito, com a sua médium, mas que poderia sempre vê-la por meio da lucidez magnética. O espírito Katia King materializa-se nas sessões do sábio Aksakoff, antes de se manifestar ao Dr. William Crooks. Diz Aksakoff na sua obra, farei aqui uma breve digressão, narrando a minha entrevista com Katia King, entrevista que ainda não foi publicada pela imprensa estrangeira. Em 1873, já o Sr. Crooks tinha publicado seus artigos sobre a força psíquica, porém não acreditava ainda nas materializações e dizia que só acreditaria nelas quando visse ao mesmo tempo o médium e a forma materializada. Achando-me em Londres, nessa época, desejei naturalmente ver esse fenômeno, único então. Tendo-me relacionado com a família da senhorita Cook, fui graciosamente convidado para assistir à sessão que devia realizar-se a 22 de outubro. Reunimos-nos em um pequeno aposento que servia de sala de jantar. A médium, senhorita Florence Cook, sentou-se em uma cadeira, no canto formado pelo fogão e a parede. Atrás havia uma cortina corrediça. O Sr. Luxmore, que dirigia a sessão, exigiu que eu examinasse bem o lugar e as ligaduras da médium, pois pensava ser esta última precaução sempre indispensável. Em primeiro lugar ligou ele cada uma das mãos da médium, separadamente, com uma fita de linha, selou os nós, depois, reunindo as mãos por trás das costas, ligou-as conjuntamente com as extremidades da mesma fita e, de novo, selou os nós, depois, ligou-as ainda com uma longa fita, que fez passar por fora da cortina, por baixo de um gancho de cobre, que foi preso à mesa perto da qual ele estava sentado. Desse modo a médium não podia mover-se sem imprimir um movimento à fita. O aposento estava iluminado por pequena lâmpada, colocada atrás de um livro. Ainda não havia decorrido um quarto de hora e a cortina foi afastada suficientemente, para deixar ver uma forma humana, em pé, vestida completamente de branco, com o rosto descoberto, mas tendo os cabelos envolvidos em um véu branco e as mãos e os braços completamente nus. Era Katia. Na mão direita ela segurava um objeto, que entregou ao Sr. Luxmore, dizendo-lhe, é para o Sr. Aksakoff, eu lhe ofereço. Ela me oferecia um pote de doce. E a entrega desses presentes provocou um riso geral. Como se vê, a nossa primeira entrevista não teve nada de místico.
Tive a curiosidade de perguntar de onde vinha esse pote de doce e Katia deu-me esta resposta, não menos prosaica que o presente, da cozinha. Durante toda essa sessão ela conversou com as pessoas presentes. A sua voz era abafada, só se percebia um ligeiro cochicho, repetia a todo instante: façam-me perguntas sensatos. Então, perguntei-lhe: não poderá mostrar-me a sua médium? Ela me respondeu: sim, venha ligeiro e olhe. Imediatamente afastei as cortinas das quais eu estava apenas afastado 5 passos. A forma branca tinha desaparecido e diante de mim, em um canto escuro, avistei a médium, sempre sentada na cadeira. Trajava vestido de seda preta e, assim, não pude vê-la distintamente na escuridão. Logo que voltei ao meu lugar, Katia tornou a aparecer perto da cortina e perguntou-me: viu bem? Não muito bem, respondi. Estava escuro atrás da cortina. Então segure a lâmpada e olhe depressa, respondeu-me Katia. Em menos de um segundo, coloquei-me atrás da cortina, com a lâmpada na mão. Todo o vestígio de Katia tinha desaparecido e eu me achava em presença da médium, que estava sentada na cadeira, com as mãos ligadas por trás e mergulhada em profundo sono. A luz da minha lâmpada, caindo sobre o seu rosto, produziu o seguinte efeito: a médium gemeu, fazendo esforços para acordar. Um interessante colóquio travou-se, atrás da cortina, entre a médium, que queria acordar completamente, e Katia, que queria adormecê-la ainda. Ela, porém, teve de ceder. Katia despediu-se dos assistentes, e fez-se silêncio. A sessão estava terminada. O Sr. Luxmore convidou-me a examinar bem as ligaduras, nós e selos. Tudo estava intacto. Quando tive de cortar os laços, senti grande dificuldade para introduzir as tesouras sob as fitas, tão fortemente tinham sido atados os punhos. Examinei de novo o gabinete, logo que a senhorita Coco deixou. Para mim era evidente que não fôramos joguete de mistificação por parte da senhorita Cook. Mas, então, donde tinha vindo e por onde havia desaparecido essas formas brancas, vivas, falantes, uma verdadeira personalidade humana? Lembro-me muito bem da impressão que experimentei nesse dia. Eu estava certamente preparado para ver essas coisas, entretanto, foi-me custoso acreditar nos meus olhos. O testemunho dos sentidos, a lógica mesmo, me forçavam a crer, enquanto a razão a isso se opunha. Tanto é verdade que a força do hábito subjuga os nossos raciocínios. Quando estamos habituados a uma coisa, supomos compreendê-la. Um observador superficial suporá, naturalmente, que o papel de Katia foi representado por uma pessoa qualquer, introduzindo-se por uma abertura habilmente dissimulada. Mas não nos esqueçamos de que as sessões nem sempre eram realizadas na casa ocupada pela família Cook. Assim, tive ocasião, a 28 de outubro, de tornar a ver Katia em uma sessão organizada na residência do Sr. Luxmore, um homem rico antigo juiz de paz. Os convidados eram em número de 15. Enquanto esperávamos a senhorita Florence Cook, examinamos o compartimento que devia servir de câmara escura e que se abria para a sala. Achava-se nele uma segunda porta, que o Sr. Dunphy, redator do Morning Post, fechou a chave, guardando-a no bolso. Logo depois chegou a senhorita Florence, acompanhada de seus pais, foi colocada em uma cadeira perto da porta que dava para a sala e o Sr. Luxmore amarrou-a, mas não da mesma forma porque o tinha feito na sessão precedente. O busto e os braços foram ligados separadamente. A fita que cingia o busto foi ainda esta vez passada por baixo de um gancho de cobre, fixado no soalho perto da cadeira em que se achava a senhorita Cook, e em seguida conduzida para a sala. Os nós da fita foram selados como da primeira vez pelo Sr. Luxmore. Todos os convidados assistiram a essa operação, depois da qual passamos para a sala. As cortinas foram corridas e nós nos colocamos diante, em meio círculo. O aposento estava suficientemente iluminado. Dentro em pouco, a cortina afastou-se cerca de um pé e a forma de Katia apareceu na porta, vestida como de ordinário, e fazia os seus discursos habituais. A fita que repousava no soalho não se movia. Katia insistiu de novo para que se lhe apresentassem perguntas sensatas. Exprimi-lhe o desejo de se aproximar mais de nós, de avançar no aposento ainda que fosse um só passo, como já o tinha feito em outras sessões. Ela, porém,
Me respondeu que não podia fazê-lo essa noite. Katia desapareceu por um instante e tornou a aparecer segurando um grande vaso japonês que estava no aposento onde se achava a senhorita Koki, mas a grande distância da cadeira onde estava amarrada. O vaso foi retirado das mãos de Katia e esta volteou 3 vezes sobre o lugar. Por esses movimentos, queria evidentemente demonstrar-nos que seu corpo e suas mãos estavam livres de obstáculos e, por consequência, que não era a médium que se mostrava. A sessão foi quase de 1 hora, durante a qual Katia apareceu e desapareceu repetidas vezes. Enfim, a senhorita Koki acordou, teve ainda uma conversa com Katia e a sessão terminou como precedentemente. Um dos assistentes examinou os selos e os nós, cortou as fitas e levou-as. Entre as minhas notas encontro esta notícia, que se relaciona com a época das experiências em questão. Confesso que as sessões da senhorita Koki me impressionaram vivamente. De um lado eu hesitava em crer nos meus olhos, entretanto a evidência dos fatos, as condições em que se produziram, obrigaram-me a aceitá-los. Katia cumpriu a sua promessa de deixar-se fotografar. Ninguém suporia, nessa época, que essas experiências fotográficas fossem feitas pelo Sr. Crookes, descrente ainda dos fenômenos de materialização. Durante a conversa que tive com Crookes, após as sessões relatadas, pediu ele a minha opinião sobre essas manifestações. Respondi-lhe que me via forçado a considerá-las autênticas. E ele observou: nenhuma ligadura me fará crer nesse fenômeno. A meu ver, a ligadura não oferece embaraços à força que age. Não me darei por convencido enquanto não vir, ao mesmo tempo, a médium e a figura materializada. Relatório da Comissão dos Sábios que se reuniram em Milão, em 1892, para o estudo dos fenômenos psíquicos. Tomando em consideração o testemunho do professor César Lombroso sobre os fenômenos mediúnicos que se produzem por intermédio da senhora Eusapia Palladino, os abaixo-assinados reuniram-se em Milão para fazer com ela uma série de estudos tendentes a verificar esses fenômenos, submetendo-a a experiências e observações tão rigorosas quanto possíveis. Houve ao todo 17 sessões, que se realizaram na residência do Sr. Finzi, Rua do Monte de Pietà, das 9 horas à meia-noite. A médium, convidada para essas sessões pelo Sr. Aksakoff, foi apresentada pelo cavalheiro Chiaia, que assistiu somente à terça parte delas e quase unicamente às primeiras e menos importantes. À vista do ruído produzido na imprensa e das diversas apreciações feitas a respeito da senhora Eusapia e do cavalheiro Chiaia, resolvemos publicar, sem demora, esse resumido relatório de todas as nossas observações e experiências. Antes de começar, notaremos que os resultados obtidos nem sempre correspondem à nossa expectativa, não porque não tenhamos, em grande quantidade, fatos, em aparência realmente importantes e maravilhosos, mas na maioria deles não podemos aplicar as regras da arte experimental, que em outros campos de observação são consideradas necessárias para chegar a resultados certos e incontestáveis. A mais importante dessas regras consiste em mudar por os modos de experimentação, de maneira a descobrir a verdadeira causa, ou pelo menos as verdadeiras condições de todos os fatos. Ora, é precisamente sob esse ponto de vista que as nossas experiências parecem ainda incompletas. É verdade que muitas vezes a médium, para provar a sua boa-fé, propôs espontaneamente mudar alguma particularidade de uma ou de outra experiência e, muitas vezes, ela mesma tomou a iniciativa dessas mudanças. Mas isso se relacionava sobretudo com circunstâncias indiferentes em aparência, a nosso ver. As mudanças, ao contrário, que nos pareciam necessárias para pôr fora de dúvida o verdadeiro caráter dos resultados, ou não foram aceitas como possíveis pela médium, ou, se foram realizadas, apenas serviram para tornar quase sempre a experiência nula, ou pelo menos produziram resultados obscuros. Não temos o direito de explicar esses fatos com auxílio dessas suposições injuriosas, que muitos consideram ainda as mais simples e das quais os jornais se têm constituído campeões. Pensamos, ao contrário, que se trata aqui de fenômenos de natureza desconhecida e confessamos ignorar as condições necessárias para que eles se produzam. Querer fixar essas condições por nós mesmos seria, pois, tão extravagante como pretender fazer a experiência do barômetro de Torricelli, com um tubo fechado embaixo, ou experiências eletrostáticas,
em uma atmosfera saturada de umidade, ou ainda fotografar, expondo a placa sensível à plena luz, antes de colocá-la na câmara escura. Entretanto, admitindo tudo isso, de que nenhuma pessoa sensata pode duvidar, não é menos verdadeiro que a impossibilidade bem assinalada de variar as experiências, a nossa vontade, diminuiu singularmente o valor e o interesse dos resultados obtidos, tirando-lhes, em muitos casos, esse rigor de demonstração que se tem o direito de exigir para fatos dessa natureza, ou, antes, ao qual se deve aspirar. Por essas razões, entre as inumeráveis experiências efetuadas, não mencionaremos, ou faremos rapidamente, as que nos parecerem pouco prováveis e a respeito das quais as conclusões puderam facilmente variar entre os diversos experimentadores. Mencionaremos, ao contrário, com mais detalhes, as ocasiões nas quais, apesar do obstáculo que acabamos de indicar, nos parecem ter atingido um grau suficiente de probabilidade. 1. Fenômenos observados à luz. Movimentos de objetos à distância sem contato. A. Movimentos espontâneos de objetos. Esses fenômenos foram observados várias vezes durante as nossas sessões, frequentemente em uma cadeira, colocada para esses fins, não distante da mesa, entre a médium e um dos seus vizinhos, começou a mover-se e, algumas vezes, se aproximou da mesa. Um exemplo notável deu-se na segunda sessão, sempre em plena luz, uma pesada cadeira, 10 quilogramas, que se achava a 1 metro da mesa e por trás da médium, aproximou-se do Sr. Schiaparelli, que estava sentado perto da médium. Ele levantou-se para tornar a colocá-la no lugar, mas, apenas tinha sentado, a cadeira veio de novo colocar-se junto dele. B. Movimento da mesa sem contacto. Desejávamos obter esses fenômenos. Para isso, a mesa foi colocada sobre roldanas, os pés da médium foram vigiados e todos os assistentes fizeram uma cadeia com as mãos, inclusive a médium. Quando a mesa começou a mover-se, levantamos todas as mãos, sem romper a cadeia, e a mesa, assim isolada, fez vários movimentos. Essa experiência foi repetida várias vezes. C. Movimento da alavanca de uma balança. Essa experiência foi feita, pela primeira vez, na sessão de 21 de setembro. Depois de ter sido verificada a influência que o corpo da médium exercia sobre a balança, enquanto nela estava sentada, quisemos observar se essa experiência poderia ter bom êxito, à distância. Para isso, a balança foi colocada por trás da médium sentada à mesa, de tal modo que a plataforma estivesse a 10 centímetros da sua cadeira. Pôs-se, em primeiro lugar, a barra do seu vestido em contato com a plataforma, a alavanca começou a mover-se. Então, o Sr. Brofério deitou-se no chão e, segurando a barra do vestido, verificou que ela não estava perfeitamente direita, depois voltou ao seu lugar. Continuando os movimentos com bastante força, o Sr. Aksakoff deitou-se no chão, por trás da médium, isolou completamente a plataforma da barra do vestido, dobrou este por baixo da cadeira e certificou-se, com a mão, de que o espaço estava perfeitamente livre entre a plataforma e a cadeira. Enquanto ele estava nessa posição, a alavanca continuava a mover-se e a bater de encontro à barra de descanso, o que todos nós vimos e ouvimos. Uma segunda vez, realizou-se a mesma experiência na sessão de 27 de setembro, em presença do professor Richet. Quando, depois de certa espera, o movimento da alavanca se produziu à vista de todos, batendo no descanso, o Sr. Richet deixou o seu lugar, perto da médium, e, passando a mão no ar e pelo chão entre a médium e a plataforma, certificou-se de que esses espaços estavam livres de qualquer comunicação, fio ou cordel. Pancadas e reprodução de sons na mesa. Essas pancadas sempre se produziram durante as nossas sessões, para exprimir sim ou não. Algumas vezes eram fortes e nítidas e pareciam ressoar na madeira da mesa, mas, como se notou, a localização do som não é coisa fácil e não pudemos fazer, a esse respeito, nenhuma experiência, à exceção de pancadas ritmadas ou diversas arranhadelas que produzíamos na mesa e que pareciam reproduzir-se, em seguida, no interior da madeira, mas fracamente. 2. Fenômenos observados na escuridão. Os fenômenos observados na escuridão completa produziram-se enquanto estávamos todos sentados ao redor da mesa, fazendo a cadeia,
pelo menos durante os primeiros minutos. As mãos e os pés da médium estavam seguros pelos seus dois vizinhos. Estando as coisas desse modo, verificaram-se logo depois os fatos mais variados e singulares, que, sem dúvida, não obteríamos em plena luz, pois a escuridão aumentava evidentemente a facilidade dessas manifestações, que podem ser classificadas do seguinte modo.